Olá para você que está chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos na TV Indaiá, canal 26 UHF, mais uma vez trabalhando e fazendo o Papo Livre para você. Aqui comigo hoje no Papo Livre, a doutora Maíra de Andrade Araújo, ela que é médica e vem falar conosco sobre a poliomielite, ou seja, uma doença que está erradicada no Brasil, mas não está erradicada no mundo, e dia 24 de outubro é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Doutora Maíra, obrigado pela participação. Obrigada a você. E vamos conversar sobre esse movimento que o Rotary Club faz de combate à poliomielite e que, segundo nós temos a informação, a migração está possibilitando ou está criando o risco dela voltar a se instalar no mundo. Né? Uhum. Conta pra gente como é que funciona isso. O Rotary Club, ele desde 1985 tem um projeto aí chamado Polio Plus, que é um projeto que reúne todos os clubes e é uma parceria que existe entre a Unicef, o CDC, a Organização Mundial de Saúde e o Rotary Club, né, que são os principais líderes desse projeto para erradicar a polio no mundo. Então é um esforço mundial. O Rotary já contribuiu até hoje com mais de $1 bilhão, né, para a erradicação, ajudando a comprar vacina e suporte técnico, né, principalmente nos países que não têm o sistema de vigilância, como existe no Brasil. Né? Uhum. E desde 1985, a poliomielite era endêmica em muitos países, na maioria dos países do mundo, e hoje a gente só tem 3 países endêmicos. Né? E é graças a esse esforço coletivo, né, e dos parceiros de capital privado, o Rotary ele é o segundo colocado. Né? Ele tem primeiro é o Bill Gates e a Fundação Bill Gates e a Melinda Gates, né, que tem uma parceria com o Rotary, porque a cada $25 que o Rotary arrecada, a Fundação Bill Gates e Melinda Gates acrescenta $50. Então, com isso, eles são os principais fundadores, contribuidores privados, né? E o Rotary vem em segundo lugar, mas até hoje, assim, é um esforço que a gente está vendo que está dando certo, né? Para combater a doença no mundo, graças a Deus e graças às políticas públicas que a gente teve aqui no Brasil e ao esforço do Rotary também, a gente conseguiu erradicar a doença aqui no país, mas por conta dessa doença existir ainda no mundo, a gente precisa ainda continuar imunizar as crianças no mundo inteiro, né, para evitar que essa doença ressurja. Olha, uma das coisas que a gente estava conversando aqui, muitas vezes nós vemos no Jornal Nacional, outros noticiários, a notícia das guerras, principalmente no Oriente, a guerra na Síria, guerra não sei o quê. Então nós vamos, o pessoal está migrando para a Europa. Aí da Europa vai para o mundo. Muito bem. Você fala, isso não tem nada a ver comigo, isso está lá do outro lado do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, acho que foi em 2013, a gente estava comentando aqui, foi identificado o vírus da polio no aeroporto de Viracopos, que foi no esgoto de um avião. Ou seja, nós não tivemos nenhum problema porque teve o processo e continua havendo o processo de vacinação. Se não, porque o indivíduo que estava com esse vírus, com certeza, entrou no país. E isso poderia ter gerado um complicador, uma epidemia, por que não? Então, isso é importante ressaltar porque a gente, aqui no Brasil, tem essa notícia de que a polio está erradicada aqui no país, né? E até, eu particularmente, eu tenho 15 anos de medicina, né? 10 anos de pediatria, e até hoje nunca vi um caso de poliomielite, graças a Deus, né? Mas por conta da doença estar erradicada, a gente acaba se esquecendo e achando que não tem importância, e até nas campanhas de divulgação, às vezes eu sinto que as pessoas não veem muito sentido, mas por que falar de poliomielite se aqui no Brasil não tem? Mas no Brasil não tem, mas por conta dessa campanha, dessa vacinação que ainda existe, desse controle epidemiológico que ainda existe, mas que só acontece porque ela ainda existe, a poliomielite ainda existe no mundo. Enquanto ela não estiver controlada no mundo, a gente ainda tem que continuar fazendo esse... Quais são os países que têm risco ainda, ou que ainda existe a doença? Os países endêmicos, os países que a doença ainda não foi erradicada, são o Paquistão, o Afeganistão
e a Nigéria. A Nigéria, em 2014 e 2015, houve uma esperança de que ela tivesse sido extinta, só que agora em 2015, 2016, veio a notícia de que ela ainda existia lá, então ela ainda é considerada um país endêmico, são os 3 países endêmicos, né? E existem 4 países que são são 4 países que ainda existe uma vigilância maior, porque existe um risco maior deles importarem o vírus selvagem. Vírus selvagem são os vírus que existem na natureza, que são 3 tipos, né? 1, 2 e 3. Ou então tem risco por conta do esquema de vacinação não ser muito efetivo, dessas cepas acabarem ressurgindo ou sendo acabarem vindo de outros países por conta da globalização. Da globalização, exatamente, que é Mianmar, a República Democrática do Laos, a Madagascar e Guiné, né? E aí é o esforço do Rotary de todas essas organizações para manter esse esquema de vacinação, né, principalmente nesses países, porque nós como rotarianos, nós contribuímos com essa campanha e nós fazemos campanha para conseguir essas doações, mas nós temos notícias de muitos rotarianos e muitas pessoas que contribuem com a vida nessas campanhas, porque para vacinar essas crianças, muitas vezes você tem que entrar em zonas de guerra. Afeganistão, gente, não precisa nem ir muito longe, Afeganistão. Qual que é o outro que você falou lá? É o Paquistão. Paquistão. E a Nigéria. E a Nigéria. Gente, a Nigéria tem aqueles loucos do Boko Haram lá. Paquistão vive uma instabilidade política tranquila. E como é que chama lá? Acabou de falar. Afeganistão? O Afeganistão. O Afeganistão não tem como você entrar lá. Os Estados Unidos perderam uma guerra lá. Quer dizer, não vai vendo como é que é um negócio complicado. E lá tem o outro grupo lá, que é como é que chama lá, do Bin Laden lá, que saiu explodindo metade do planeta lá. Então, é uma doutrina, uma ideologia absurda, ultrapassada do século, da época que Cristo passou por aqui. E os caras, assim, não tem jeito, não dá. Por mais que você queira, não dá para chegar lá. E aí, realmente, a pessoa acaba se expondo e morrendo. Infelizmente, existem outros países que estão sob vigilância. Graças a esses esforços ainda está sob controle a poliomielite, mas um dos países que está em guerra e que estão sob vigilância é a Síria, por exemplo. A Síria? Olha aí. A Síria não está acontecendo nada na Síria. Uhum. Tem uma cidadezinha lá que é Alepo, que assim, eles estão fazendo inclusive agora dando uma trégua no combate para criar 7 corredores para tirar o povo dali, porque não tem jeito. Quer dizer, gente, parece que está ali do lado, está do outro lado do planeta, que não tem nada a ver com a gente, mas olha só o problema. Aliás, hoje pela manhã, eu estava ouvindo no noticiário, nós tivemos um surto de cachumba. Gente, cachumba, que eu achei que isso nem existia mais. Numa cidade aqui, não sei se é em São Paulo, mas aqui no Brasil teve um surto de cachumba e começou dentro de uma faculdade. Eu tenho visto alguns casos de cachumba, alguns meses atrás estava um pouco mais incidente aqui em Campinas, inclusive, que eu trabalho em Campinas. É uma coisa que eu já imaginei que já nem... Aqui em Indaiatuba também eu ouvi falar de alguns casos, não atendi nenhum, mas eu ouvi falar de alguns casos, mas em Campinas teve alguns casos. Quer dizer, é uma coisa que são doenças que, em tese, não deveriam estar... A gente vacina, ainda está preconizado, né, vacinar as crianças com dessa vacina tríplice viral, né? Uhum. Mas esporadicamente, às vezes acontece por alguma falha vacinal, né? Uhum. E aí, mas por isso que precisa estar sempre atento. São doenças que a gente precisa estar sempre atento. Por exemplo, a poliomielite, muita gente pergunta assim, mas tem tanta doença para a gente erradicar, né? Por que poliomielite? Tem dengue para vocês erradicarem, tem, sei lá, né? Poliomielite não existe mais no Brasil. Por que eu vou contribuir contra a poliomielite se existe a dengue? A chikungunya agora. O estudo, a definição para escolher a poliomielite foi baseado na experiência com a varíola. Porque a varíola foi erradicada justamente porque era uma doença que não tinha o que a gente chama em medicina de hospedeiro intermediário, quer dizer, só contamina o ambiente e o ser humano,
né? A poliomielite também é dessa forma. A poliomielite, o vírus também não permanece num ambiente viável por muito tempo. Então, quer dizer, se não está no indivíduo, ele morre mais facilmente, né? E a gente tem uma vacina muito eficaz, como existia no caso da varíola, né? Tá. Que é a vacina oral contra a poliomielite e a Salk, né? Que hoje em dia é feito também na rede pública, e que é aquela injetável que as crianças recebem. E por conta de ter uma vacina muito eficaz, existe uma possibilidade muito grande de conseguir erradicar essa doença. E como foi muito bem sucedida a experiência com a varíola, então se acredita, e a gente tem visto isso desde 85, a diminuição brusca do número de casos, né? Então a gente, isso não é que a gente acredita, os estudos técnicos, existe uma equipe técnica mundial aí trabalhando, né? Tem um grupo, esse grupo de 4 participantes que eu falei, divulga as informações na internet. Tem um site que chama Iniciativa Global para a Erradicação da Polio. E lá tem todos os dados atualizados da equipe técnica, documentos das pessoas que trabalham com isso diariamente. O dinheiro não vai, esse dinheiro para a erradicação da polio que a gente arrecada, não é só para a imunização, é para equipe técnica, para pesquisa, para manter esses lugares de vacinação nesses lugares mais afastados, né? E esses postos de vacinação que o Rotary ajuda a manter, eles não servem só para poliomielite. Na época da epidemia contra ebola, esses postos foram usados para esses surtos que acontecem nesses lugares mais afastados também. Legal. E como é que funciona? A campanha agora, vocês comemoram o dia 24 com ações? Como é que é? O dia 24 é um dia que é especial, né? Que a gente usa para poder divulgar mais, mas essa ação contra a poliomielite, ela acontece o ano todo, né? Esses esforços. Na verdade é um marco. Isso, todos os clubes, eles contribuem, né? Tem metas para cumprir, né? E para ajudar com essa causa. Mas o dia 24 ele é escolhido para também aumentar as arrecadações e também para divulgar e esclarecer mais a população sobre o risco do retorno da polio, né? No dia 24 agora, lá no nosso clube, a gente agora está acontecendo lá no nosso clube um evento que a gente vai trazer também pessoas do Brasil, que moram em São Paulo, que tiveram polio e vivem até hoje com as sequelas da polio, né? Então, para alertar realmente as pessoas, e essas pessoas lutam até hoje contra a doença e também para conseguir maior visibilidade, porque essas pessoas vão viver a vida inteira com essas sequelas, né? E a gente vive num país que não tem acessibilidade, não tem recursos médicos, né, especializados, né, para esse tipo de doença, né? E, inclusive, eles estão lutando para que... Tem o Código Internacional de Doenças, que a gente chama de CID, né? E a síndrome pós-polio não consta nesse Código Internacional. Então, uma das lutas dessas pessoas que estão falando agora lá no nosso clube, sobre essa luta que eles têm para poder ter mais visibilidade e ter mais acessibilidade, né, aos serviços de saúde, né, e também eles estão chamando a atenção também sobre a importância. Falando assim, a polio não existe hoje, mas se ela voltar a existir, uma estimativa que existe é o seguinte: se a polio não for erradicada e ela voltar a existir, em 10 anos, mais de 200 mil crianças vão ficar paralisadas, vão ter paralisia. Jesus. Né? Conversei aqui com a doutora Maíra de Andrade Araújo, ela que é pediatra e faz parte do Rotary Club. O clube é o? Rotary Club de Indaiatuba. De Indaiatuba. E nós falamos aqui sobre essa campanha permanente do Rotary, esse trabalho permanente do Rotary contra a poliomielite, que no dia 24 de outubro é lembrado como Dia Mundial de Combate à Polio. Doutora, obrigado pela participação, foi muito importante as informações. Pela oportunidade. E volte numa outra oportunidade também para a gente falar mais a respeito do assunto. Obrigada. Eu que agradeço. Não saia daí, eu tenho mais um convidado daqui a pouco no nosso Papo Livre.